Bom dia, nono ano. Gente, nossa aula de hoje é sobre funções, na verdade é a introdução sobre funções. Essa matéria ela é bem extensa. No nono ano a gente aprende a função de primeiro grau e de segundo grau. Aí no primeiro ano vocês vão aprofundando mais, tem mais várias funções para vocês aprenderem ao longo do ensino médio. Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma função. O que significa esse termo, por que ele é aplicado, que vocês vão conseguir entender melhor durante as atividades. Quando eu falo função, significa que está em função de alguma coisa. Por exemplo, se eu trabalho numa loja e eu trabalho por comissão, vamos supor que eu trabalho em uma loja de roupas e eu trabalho por comissão. Então, quanto mais roupas eu vendo, mais eu ganho. Então, o meu salário está em função da quantidade de roupas que eu vendo. Então, essa ideia de em função é uma ideia de depende, de dependência. Então, por exemplo, o que eu ganho depende da quantidade que eu vendo. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Então, o que eu ganho, meu salário, está em função da quantidade de roupas que eu vendi naquele mês. Então, essa é a ideia de função. Eu coloquei aqui um exemplo. Esse exemplo é bem tradicional para a gente poder entender a ideia de uma função e aprender a lei de uma função para depois a gente jogar aqui, ó, nas fórmulas matemáticas. Então, olha aqui, ó, um taxista cobra R$ 5 a bandeirada. A bandeirada, gente, é um valor que ele cobra independente de quantos quilômetros você rodar. É como se fosse um valor que você aciona o táxi e ele te cobra essa bandeirada. Ele é um valor fixo. E R$ 1,70 por quilômetro rodado. Ao final de uma corrida de 10 quilômetros, quanto o cliente deverá pagar? É claro que a gente consegue resolver isso daqui sem montar uma lei de uma função, é lógico. Mas vamos aprender a montar a lei da função nesse exemplo, que vai ficar mais claro para vocês. Então, primeira coisa, eu vou tentar identificar quem está em função de quem. Então, eu tenho aqui, ó, o que o cliente vai pagar, eu tenho a quantidade de quilômetro rodado e eu tenho o valor fixo. Quem depende de quem? Pensa bem, ó, o que eu vou pagar depende de quantos quilômetros eu vou andar, não é? Quanto mais eu percorrer, mais eu vou pagar. Então, eu vou chamar de P o valor que nós vamos pagar e eu vou chamar de X a quantidade de quilômetros rodados. Aí, gente, é o seguinte, esses R$ 5 ele é um valor fixo, então ele não vai ser multiplicado, né? Ele vai ser aquele valor sempre independente de quantos quilômetros eu andar. Então, eu vou começar a montar a minha regrinha, ó. P, o que eu vou pagar, é igual a R$ 5, que é o valor fixo, mais 1,70, 1,7 vezes X. Então, P é igual a 5 mais 1,7x. Isso daqui que eu acabei de fazer, gente, nós chamamos de lei da função. Quando eu monto essa lei da função, percebam que eu tenho duas incógnitas, gente. Toda função vai ter duas variáveis, na verdade, não é incógnita não. Incógnita é quando nós temos uma equação e só uma incógnita ali pra gente descobrir o valor, né? Então, aqui eu tenho duas variáveis e elas podem ter valores diferentes. Então, toda função vai ter essas duas variáveis. Vai ter uma variável dependente e uma variável independente. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Esse P depende de... Esse P, que é o valor que eu vou pagar, depende de quantos quilômetros eu vou percorrer. Então, eu falo que o P, ele é a minha variável dependente. Porque o que eu vou pagar depende da quantidade de quilômetros que eu vou percorrer. O X, então, vai ser a minha variável independente. Por que o X é a variável independente? Você pode percorrer quantos quilômetros você quiser. O que depende é que no final, se você percorreu muitos quilômetros, você paga mais. Se você percorreu menos, você paga menos. Mas o X não depende de nada, você percorre quantos quilômetros você quiser. Como essa variável é a dependente, nós dizemos então que o P está em função
de x. Então, se o P está em função de x, o P, gente, a gente pode escrever ele assim, ó, P é igual a f de x em função de x. De forma que essa lei, ela poderia ser escrita assim, ó, f de x é igual a 5 mais 1,7x. Ou seja, em função de x é igual a 5 mais 1,7x. Mas quem está em função de x é o P. Então, P é igual a 5 mais 1,7x. Eu gosto mais desse modelo aqui de baixo para poder usar nos probleminhas, mas fica a critério de vocês, tá? Os dois estão corretos. Então, primeira coisa, identifica a sua lei da função, observe quem é a sua variável dependente, quem é a sua variável independente, e já vê quem está em função de quem. Gente, no primeiro membro, vai ficar sempre a sua variável dependente e no segundo membro a variável independente, tá? Vamos aqui então para as regrinhas. No caso de uma lei, de uma função, essas aqui são funções de primeiro grau, tá? Eu não vou entrar no nome delas não, por enquanto, que isso a gente vai ver no próximo capítulo. Mas essas funções aqui são determinadas por f de x, ou seja, em função de x é igual a 2x mais 1. Esse f de x, gente, a gente representa como y, tá? Então, y é igual a 2x mais 1. Nas funções não só nas de primeiro grau, gente, mas nas funções que a gente vai trabalhar, o y, ele normalmente fica no primeiro membro e ele vai ser a minha variável dependente, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, o y é a nossa variável dependente e o x aqui, ó, ele é a nossa variável independente. Qual é a diferença dessa função para essa daqui? Ó? Eu vou tirar o f de x e já vou colocar y. É igual a 3x. Vocês sempre podem fazer isso, tá? Ao invés de trabalhar com f de x, trabalhar com y. A diferença é que essa daqui não tem termo independente, tá? Ela vai ter uma classificação um pouco diferente dessa. Essa aqui é uma função afim e essa aqui é uma linear. Mas isso vocês vão ver no próximo capítulo. Então, essa aqui não tem um termo independente, ela só tem um coeficiente aqui, né? Que vai aumentando à medida que vai multiplicando com o x. Então, à medida que o x aumenta, o meu y vai aumentando também. Feito isso, gente, identificada a sua variável dependente e a sua variável independente, a gente vai tomar cuidado com o seguinte: existe uma classificação, não veio no primeiro capítulo de vocês, mas eu já vou colocar aqui para já ficar claro para os próximos capítulos que ainda vai aparecer, tá? Que é o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. O que são esses termos, gente? O domínio, eles são todos os valores que x pode ser. O contradomínio são todos os valores que o y pode ser. E o conjunto imagem é o valor de y relacionado a cada x. Então, vamos colocar isso daqui em exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tenho essa função y igual a 2x mais 1. E eu quero saber qual é o valor da imagem quando x é igual a 2. Qual é o valor da minha imagem quando x é 2? A imagem é o valor do y. Então, quanto que é o valor de y quando x vale 2? Então, eu vou ter 2 vezes 2 mais 1, né? Já que o x vale 2, eu já vou substituir ele aqui. Então, y é igual a 4 mais 1, y é igual a 5. Então, esse 5, ele é uma imagem do 2. Tá vendo? Ele é o valor de quando o x ele valia 2. Então, nesse tipo de função, gente, como eu quero... Se eu te perguntar, por exemplo, qual é o domínio?
O domínio são os reais, porque o x ele pode assumir qualquer valor. Se por acaso eu tivesse uma raiz quadrada aqui, ó, aí o resultado da sua operação que envolve o x, aí não poderia dar negativo, por exemplo. Então, o seu domínio seria todos os valores de x maiores ou iguais a zero, né? Não poderia ser os negativos. E o conjunto imagem, nesse caso, como a gente achou só uma imagem, então aqui seria representado pelo 5. Mas você pode ter, por exemplo, eu posso te colocar 4 valores de x. Você vai achar os valores da imagem de acordo com aqueles valores de x que você encontrou. Então, resumindo isso aqui que eu falei, identificou sua lei da função, identifica sua variável dependente, variável independente. Se te perguntar o domínio, todos os valores que o x pode ser, contra o domínio, todos os valores que o y pode ser, e o conjunto imagem vai ser o y relacionado a cada x. Essas funções, elas podem vir representadas em diagrama. Também não veio no capítulo de vocês por enquanto, mas eu já vou mostrar, tá? Já vou deixar pronto, porque provavelmente vai vir no próximo capítulo. Como são esses diagramas, gente? Ó, vou colocar aqui conjunto A, conjunto B. Vou colocar uma lei da função y é igual a x mais 1. E esses diagramas, eu quero saber se ele vai representar ou não essa função. Então, vou colocar aqui alguns valores. Ó, vou colocar 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse diagrama do A, gente, ele é relacionado ao domínio. Se ele é relacionado ao domínio, então eles são os valores de x. E esse B, ele é relacionado ao contradomínio. Então, se ele é o contradomínio, eles são os valores de y. Então, o que eu vou observar para eu ver se eu tenho uma função ou não? Vocês vão prestar atenção no seguinte, ó. Não pode sobrar valores em A, mas pode sobrar no B, tá? Não tem problema. Outra coisa, pode chegar duas setas em B, porém, não pode sair duas setas de A. Como aqui, gente, eu já tenho a minha função, vamos ver se ela vai seguir essas regrinhas aqui. Vamos ver se esse diagrama é uma representação dessa minha função. Vamos aqui, ó. Quando o x ele vale 1, quando que o y vai valer? Y é igual a 1 mais 1. Então, y é igual a 2. Então, aqui, ó, 1 eu vou ligar com 2. E quando o meu x vale 2, qual que é o valor de y? Se a lei da função era x mais 1, então 2 mais 1, 3. Então, quando o x vale 2, o y vale 3. Quando o x vale 3, o y vale 4. Quando o x vale 4, o y vale 5. Então, observem que não sobrou nenhum valor em A, sobrou em B, mas não tem problema, tá? Não tem problema sobrar em B. Não saiu nenhum, tipo assim, ó, não saiu duas setinhas do 4, saiu uma só de cada. Poderia ter chegado, por exemplo, saído do 4 e chegado no 4, saído do 3 e chegado no 4. Isso não tem problema. Podem chegar duas setas no B, o que não pode é sair duas de A. Então, gente, quer dizer que esse diagrama, ele é um diagrama dessa função. Então, tá certinho. Agora, vamos identificar o domínio, o contradomínio e a imagem disso daqui agora, ó. Quem que é o nosso domínio? O domínio, gente, nesse caso, como eu tenho um diagrama específico, o domínio vai ser todos os valores que o x ele podia ser. Então, foi o 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, quem é o contradomínio? Ó, vou chamar de CD. Contradomínio são todos os valores que o y pode assumir. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Agora, quem é o conjunto imagem? Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem, gente, são os valores respectivos a cada x. Por exemplo, o 2 era a imagem do 1. Então, o 2 ele entra para o conjunto imagem. O 3 era a imagem do 2, o 4 do 3 e o 5 do 4. Então, 2, 3, 4 e 5 eram o conjunto imagem. Esses 6 e 7, eles faziam parte só do contradomínio. Eles poderiam ser imagem, mas eles não foram, tá vendo? Eles não foram marcados. Então, eles fazem parte só do contradomínio. Então, se por acaso você vir um diagrama desse jeito aqui, ó. Você tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 6, 9. E você tem esse diagrama assim, ó. E te perguntar, isso aqui é uma função? Esse diagrama representa uma função? Não. Por que não? Porque sobrou em A, tá vendo? Que foi no primeiro. Ah, Fernanda, mas ligaram duas aqui, ó, no 4. Não tem problema. O que não pode é sair duas setinhas do conjunto A. Do B não tem problema. Então, isso aqui, ó, não é uma função. Então, da mesma forma, se te der um diagrama assim, ó. Gente, isso aqui são exemplos aleatórios, tá? Só pra gente poder entender melhor. Se eu tenho isso aqui, ó. Aqui. Ó, isso aqui é uma função? Vamos ver. Sobrou em A? Não. Mas saiu 2 do A? Não pode. Então, isso daqui também não é uma função. Então, fiquem atentos a isso. A gente não pode sobrar elemento em A e não pode sair 2 valores do mesmo A, tá vendo? Pode chegar 2 valores em um mesmo B, mas não pode sair 2 no mesmo A. Bom, gente, visto isso, então, vamos para a segunda parte, que são os gráficos de uma função. O gráfico de uma função, gente, ele é representado por um plano cartesiano através de eixos de ordenadas e eixo das abscissas. O eixo das ordenadas é o eixo y e o eixo das abscissas é o eixo x. Você vai representar, então, o gráfico de uma função através de um plano cartesiano. Então, por exemplo, eu tenho uma função y é igual a 3x menos 1. E eu quero o gráfico dessa função. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, então, você vai montar uma tabela. No segundo capítulo, gente, quando nós virmos função afim linear, vocês vão aprender a fazer isso daqui sem tabela, tá? É bem mais prático, mas por enquanto a gente vai usar a tabelinha. E você vai colocar valores de x e de y. Como o x ele é a variável independente, você pode escolher qualquer valor que você quiser para o x, qualquer valor. Ah, Fernanda, pode escolher 20? Pode escolher 50, 1000, o valor que você quiser. Só que você tem que lembrar que você vai montar um gráfico. Então, se eu escolho valores muito grandes, como que eu vou pôr isso no gráfico? Então, o ideal é que você escolha valores menores e o ideal, mais ainda, é que você tenha valores negativos e positivos para o seu gráfico ter uma sequência mais lógica. Então, vou escolher menos 1, 0 e 1. Aí, gente, o valor do y, ele é a variável dependente, ó. Então, ele depende do valor do x. Então, vamos ver quanto que o y vale quando o x vale menos 1. 3 vezes menos 1, menos 1. Então, y é igual a menos 3 menos 1, y é igual a menos 4. Pronto. E quando o x vale 0? Y é igual a 3 vezes 0 menos 1. Y é igual a 0 menos 1, y é igual a menos 1. E quando o y vale 1? E quando o x vale 1, desculpa. Y é igual a 3 vezes 1 menos 1, y é igual a 3 menos 1, y é igual a 2. Isso aqui que eu montei agora, gente, são pares ordenados, ó. Menos 1 e menos 4, 0 e menos 1, 1 e 2. Vocês já sabem fazer isso aqui agora, né? Esses pares ordenados, quando a gente coloca aqui no plano cartesiano, lembre que o primeiro valor vem sempre do x, o segundo valor vem sempre do y, eixo de ordenadas, eixo de abscissas.
Aí vamos lá. Eu quero menos 1 do x com menos 4 do y. Então, vou marcar aqui, ó. Menos 1 do x com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu tenho valor menos 1 do x com menos 4 do y. Tá aqui. Vocês vão fazer com régua, né, gente? Na apostila costuma vir um papel quadriculado também, para vocês poderem fazer esses gráficos. O outro par ordenado é o 0 e menos 1. Então, eu vou marcar no menos 1 de quem? Do y, né? Que é o segundo termo. Então, vou marcar aqui, ó. Agora, 1 e 2. 1 do x seria aqui, com 2 do y, ó. 1, 2. Então, seria aqui, ó. Quando a gente faz isso daqui, ó, nós vamos montar uma reta. Toda função, gente, de primeiro grau vai gerar uma reta no seu plano cartesiano, no seu gráfico. Então, tá aqui o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Agora, prestem atenção numa coisa. Existe função que gera parábola, existe função que gera uma curva. Então, como que você vai identificar se aquele seu gráfico, ele era de uma função ou não? Ó, esse aqui é o gráfico de uma função de segundo grau, que é uma parábola. A gente também tem gráfico de função que faz assim, ó. Então, como que você vai identificar se o seu gráfico, ele é de uma função ou não, né? Já que vocês não estudaram todos os modelos de gráficos de funções que a gente tem. Como que eu vou verificar, então, se o meu gráfico é de uma função ou não? Você vai pegar a sua régua e você vai passar a sua régua paralela ao seu eixo y. E a sua régua não pode encostar em 2 pontos do seu desenho, seja ele gráfico, ó, tá vendo? Um ponto só, um ponto só, um ponto só. Então, é uma função. Ó, aqui. Se eu for escorregando a minha régua, ó, ela não encosta em 2 pontos do desenho ao mesmo tempo. Quando eu falo desenho, gente, é o seu gráfico mesmo, isso aqui, ó, tá? Olha esse agora, ó. Quando eu faço isso, ó, ela encostou aqui e aqui. Como ela cortou em 2 pontos o desenho, isso daqui, ó, não é o gráfico de uma função. Esse daqui é. Então, você pode verificar dessa forma, tá? Esse é um macetezinho que a gente pode utilizar. Muito bem, gente. Agora, então, a gente viu o diagrama, a montagem da lei, né, e os gráficos. Agora, eu vou pegar a apostila de vocês, lá na página 16... Tem alguns exemplos, algumas atividades, na verdade. Eu vou resolver a primeira, só para vocês verem como que vai seguir essa linha de raciocínio da apostila. Número 1, tá assim, ó. Uma loja de fotografias está fazendo uma promoção para a impressão de fotos. A tabela abaixo representa o preço da impressão de cada dúzia de fotos. Então, tem aqui a quantidade em dúzias e aqui o preço que vai ter que pagar. Então, 1 dúzia, 2, 3, 4. R$3, R$6, R$9 e R$12. Aí a letra A te fala assim, ó. Escreva a lei dessa função, chamando de x a quantidade de fotos e y o preço da foto. Quem está em função de quem, gente? O preço que você vai pagar está em função da quantidade de dúzias que você pedir. Então, eu já sei que o y vai ter que ficar no primeiro membro e o x vai ter que ficar no segundo membro, porque o y está em função do x. Só que eu tenho que montar uma lei. O y é o preço e o x é a quantidade de dúzias. Observe aqui, ó, quando eu compro uma dúzia, eu pago R$3. Quando eu compro 2 dúzias, eu pago 6. Tá vendo que é o triplo, gente? Ó, o preço é o triplo da quantidade de dúzias. Então, y é igual a 3x. Pronto, ó. Montei a lei da função. Aí a letra B. Se gastarmos R$72, quantas fotos imprimiremos? Então, y é igual a 3x. Se gastarmos 72, então 72 é o preço, vai ficar no lugar do y. É igual a 3x, 3x é igual a 72, x é igual a 72 dividido por 3, 72 dividido por 3, 12 dividido por 3, 4, R$24. Então, x é 24 fotos, né, gente? Desculpa. Então, R$72, na verdade, foram 24 dúzias de fotos, né? Porque a nossa tabelinha eram em dúzias. Então,
Então, 24 dúzias. Aí, como que te perguntou quantas fotos imprimiremos, você pode fazer 24 vezes 12, né? O resultado disso aqui vai dar 288 fotos. Ok, e a letra C pediu para você fazer um gráfico. Então, para fazer o gráfico, eu vou só fazer o início dele, ó. Monta a sua tabelinha, coloca valores de X, valores de Y. Lembra que os valores de X, você pode usar esses aqui, gente, que já tá pronto, ó. O X não é a dúzia, então posso usar 1, 2, 3, 4. E o preço vai ficar 3, 6, 9, 12. Aí você vai fazer o seu plano cartesiano e você vai marcar aí na sua apostila 1 do X com 3 do Y. Aí você vai ligar. Aí você vai fazendo isso com todos os pontos de forma que você vai gerar uma reta, tá? Porque é uma função de primeiro grau, não tem nenhum número aqui, ó, elevando o X. Ok, gente. Tem algumas atividades também, deixa eu dar só um exemplo aqui, ó, que te fala assim, ó, determine f de 5 na função f de x é igual a 2x mais 1. Esse tipo de questão, a gente aparece muito, que é o seguinte, ó, determine o f de x na função, f de 5 na função. Esse f de 5 vai substituir o f de x, ou seja, eu quero em função de 5. Se eu quero em função de 5, aonde estiver x, o que eu vou colocar? 5. Então, f de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 1. Então, f de 5 é igual a 10 mais 1. F de 5 é igual a 11. Então, em função de 5 é igual a 11, ok? Ok, gente, então essa é a sua... Na verdade, a gente foi